Olha só essa parada. Você tem 7 segundos. Não, sério mesmo. 7 segundos é o tempo que ela precisa para decidir se você é interessante ou se vai ser apenas mais um cara esquecível na multidão. E aqui está o paradoxo que vai te deixar pensativo. Enquanto você está preocupado com o que vai falar, ela já decidiu se quer te escutar baseado no que você não disse. Parece injusto? Talvez. Mas é exatamente assim que o cérebro feminino funciona. E cara, se você não entender essa dinâmica invisível que acontece nos primeiros momentos, você vai continuar sendo rejeitado antes mesmo de abrir a boca, né? Fica comigo porque hoje eu vou te mostrar os bastidores da mente dela e como hackear esse processo de 7 segundos que define tudo. Deixa eu te contar sobre o Marco. Cara inteligente, bem-sucedido, 28 anos. Tinha um problema. Toda vez que chegava numa mulher interessante, rolava uma química incrível por alguns segundos, tá? E depois, do nada, ela simplesmente perdia o interesse. Marco ficou obcecado tentando entender o que estava fazendo errado. Ele era educado, engraçado, tinha assunto, mas sempre acontecia a mesma coisa. Os primeiros segundos eram promissores e depois game over. Até que um dia, numa festa, ele observou um cara que não era nem mais bonito, nem mais rico que ele. Mas todas as mulheres se sentiam magnetizadas por esse cara. Marco ficou estudando ele a noite inteira. E sabe o que descobriu? O cara não fazia nada de especial. Na verdade, era o que ele não fazia que fazia toda a diferença. Enquanto Marco se apresentava tentando impressionar, esse cara simplesmente existia, com uma presença que comunicava algo muito mais poderoso que qualquer papo. Foi aí que Marco entendeu. Primeiras impressões não são sobre o que você diz, são sobre quem você é nos primeiros segundos. Né? Mas tem um segredo ainda mais profundo por trás disso. Vamos direto ao ponto. O cérebro dela está te escaneando antes mesmo de você perceber. A neurociência nos mostra que em 7 segundos o cérebro humano forma 11 impressões diferentes sobre você. Velocidade de processamento, atratividade, confiabilidade, status social, competência. Mas aqui está o que poucos sabem. O cérebro feminino tem uma diferença crucial. Elas processam 60% mais informações emocionais que os homens nos primeiros segundos de contato. Sabe o que isso significa? Enquanto você está pensando, logicamente, vou falar sobre trabalho, vou mostrar que sou inteligente, ela está captando subcomunicações invisíveis. Postura, respiração, microexpressões, tom de voz, a forma como você ocupa o espaço. O psicólogo Albert Mehrabian descobriu que apenas 7% da comunicação são as palavras, 38% é tom de voz e 55% linguagem corporal. Mas tem mais, existe algo chamado efeito primazia. O que ela percebe nos primeiros segundos cria um filtro mental. Se a primeira impressão é positiva, ela vai interpretar tudo o que você faz de forma favorável, né? Se é negativa, você pode falar as melhores coisas do mundo que ela vai encontrar defeito. É como se você tivesse uma única chance de programar o software dela para te ver como atrativo. E a maioria dos caras desperdiça essa chance fazendo exatamente o que não deveria. Vou ser direto. Você provavelmente está sabotando suas próprias primeiras impressões sem perceber. Erro CISA 1. O modo entrevista de emprego. Cara, quantas vezes você chegou numa mulher e começou a se vender? Eu trabalho com... Eu faço academia, eu tenho um carro. Mano, ela não é o RH de uma empresa. Quando você faz isso, está comunicando insegurança, está dizendo, por favor, me aceite baseado no meu currículo. Erro 2. A energia de mendigo. Você chega precisando da validação dela, precisando que ela goste de você. Essa energia de carência é mais repelente que alho para vampiro. Erro 3. Tentar ser o cara legal, concordar com tudo, ser educado demais, não ter opinião própria. Cara, ser legal não gera atração, gera amizade. Erro 4. Excesso de interesse imediato. Você mal conhece ela e já está mostrando que está interessado. Erro fatal. Interesse sem merecimento é desespero. Erro 5. Ignorar o contexto social. Você não lê o ambiente, não percebe se ela está confortável, se é o momento certo, se tem outras pessoas observando. Mas sabe qual é o maior erro de todos? Tentar causar boa impressão ao invés de causar impressão autêntica. Porque aqui está uma verdade que vai doer. Ela não quer o homem perfeito. Ela quer o homem real que tem suas imperfeições sob controle. Então, como fazer diferente? Agora vamos ao que realmente funciona.
Essas 6 técnicas são baseadas em psicologia comportamental e neurociência. Não são truques, são princípios de comunicação humana. Princípio 1. O poder da pausa. Antes de se aproximar dela, pare, respire, conecte-se com sua própria presença. Você não está indo pedir nada, você está compartilhando quem você é. Princípio 2. Entrada lateral, não chegue direto nela. Interaja primeiro com o grupo, com o ambiente. Deixe ela te observar sendo natural com outras pessoas. Isso cria curiosidade orgânica. Princípio 3, calibração emocional. Observe o estado emocional dela antes de interagir. Ela está animada, reflexiva, cansada. Espelhe sutilmente essa energia antes de tentar mudá-la. Princípio 4, o frame de seleção. Ao invés de tentar impressioná-la, haja como se estivesse conhecendo ela, para ver se há compatibilidade. Inverta o roteiro mental. Princípio 5, comunicação triangular. Não olhe direto nos olhos o tempo todo, olhe para os olhos, depois para os lábios, depois para o rosto. Cria tensão sexual sutil. Princípio 6, controle de investimento. Para cada 2 coisas interessantes que ela fala, você compartilha uma, mantenha-se um passo atrás no nível de investimento emocional. Mas tem uma técnica que supera todas as outras, a técnica do estado interior. Chegue já interessante, não tente se tornar interessante para ela. A diferença é sutil, mas poderosa. Quando você chega já completo, já satisfeito com quem você é, isso transparece em uma energia magnética que ela sente instantaneamente. Mas como aplicar isso na prática? Antes de te explicar, preciso te fazer uma pergunta. Cara, sabe aquela sensação horrível de ficar assistindo ela se interessar por outro bem na sua frente? Enquanto você fica ali parado, completamente invisível, sendo apenas aquele amigo bacana que nunca consegue despertar o desejo incontrolável dela? Quantas vezes você já se perguntou, por que diabo sempre acontece a mesma coisa comigo? Por que será que outros homens conseguem criar aquela química instantânea que você luta tanto para construir e mesmo assim sempre falha? Olha, o e-book Os Códigos Secretos da Mente Feminina foi feito exatamente para quebrar esse ciclo doloroso que você está vivendo. Com ele, você vai aprender a linguagem real da atração, vai desenvolver sua inteligência emocional e social e finalmente vai conseguir criar o desejo e as conexões profundas que você sempre quis. Chega de ficar invisível, mano. Enquanto você fica aí hesitando e pensando demais, outros caras estão conquistando as mulheres que você deseja. Clica no link que está na descrição e se torna o homem que elas não conseguem esquecer. A pergunta que você precisa se fazer é bem simples. Por quanto tempo mais você vai aceitar ser apenas um espectador da sua própria vida? Agora eu vou te mostrar a técnica que supera todas as outras e como aplicá-las. Cenário 1. Na balada. A maioria dos caras chega na mina e grita no ouvido dela por causa da música. Erro. Aplicação inteligente. Chegue perto o suficiente para falar no tom normal. Isso força ela a se aproximar para te escutar. Proximidade física sem ser invasivo. Ao invés de "Oi, tudo bem?", tá? Experimente algo como "Você tem cara de quem tem uma opinião interessante sobre essa música". Imediatamente você criou curiosidade e mostrou que prestou atenção nela. Cenário 2. Na reunião de trabalho, você quer causar boa impressão numa colega sem ser inconveniente. Aplicação. Chegue alguns minutos antes. Quando ela entrar, faça contato visual, sorria discretamente e volte a atenção para o que estava fazendo. Depois da reunião, comente algo específico que ela falou. Gostei da sua perspectiva sobre X, não tinha pensado por esse ângulo. Cenário 3. No encontro. Primeiros minutos são cruciais. A maioria fica nervosa tentando ser perfeita. Aplicação. Chegue no local antes dela. Quando ela chegar, levante naturalmente, mantenha contato visual confortável e diga algo como "Você conseguiu chegar bem?". Demonstra cuidado sem exagero. Durante a conversa, use a técnica 70-30. 70% perguntando sobre ela de forma interessante, 30% compartilhando sobre você quando relevante. Cenário 4. Rede social Instagram. A primeira impressão aqui é sua foto de perfil e primeira mensagem. Aplicação. Primeiro, certifique-se que seu perfil conta uma história interessante sobre quem você é. Depois, ao invés de "Oi, linda", comente algo específico sobre alguma foto dela que mostre que você prestou atenção. Que lugar é esse da foto? Parece incrível para um pôr do sol.
O segredo em todos esses cenários, você não está tentando conquistar ela. Você está criando um momento interessante que ela vai querer prolongar. Mas tem um elemento que poucos caras dominam, que ela quer saber qual é a diferença entre o cara que ela esquece em 5 minutos e o cara que ela fica pensando durante dias. Mistério controlado. A maioria dos homens tem pressa de se revelar completamente. Conta a vida toda na primeira conversa. Erro fatal. Mulheres são naturalmente curiosas. Elas querem desvendar, descobrir, conquistar o que não é óbvio. Então, como criar esse mistério? Provocação 1. Termine frases no meio. Isso me lembra de uma vez que eu... Pausa, sorri. Mas essa história ia ser muito longa para agora. Provocação 2. Desafie as percepções dela. Você tem cara de quem parece doce, mas aposto que tem um lado rebelde que pouca gente conhece. Provocação 3. Crie loops abertos. Tenho uma teoria interessante sobre pessoas que fazem X, mas primeiro quero saber o que você acha sobre a Y. Provocação 4. Use qualificação reversa. Você parece legal, mas ainda não sei se somos compatíveis. O objetivo não é manipular, é criar dinâmica emocional. Sair do modo linear e previsível que entedia. Porque aqui está uma verdade profunda. Atração não é uma escolha lógica, é uma resposta emocional. E emoções precisam de movimento, tensão, surpresa. Mas cuidado, tem uma linha fina entre criar mistério e ser babaca. O segredo está em fazer isso vir da abundância, não da escassez. Quando você cria mistério porque é genuinamente interessante e tem uma vida rica, isso é atrativo. Quando você faz isso porque está tentando manipular ou porque não tem nada interessante para oferecer, vira jogo psicológico barato. A diferença é a intenção, mistério autêntico. Tenho muitas camadas e experiências interessantes. Você vai descobrir gradualmente quem eu sou. Mistério manipulativo. Vou esconder informações para te deixar curiosa e dependente da minha atenção. O primeiro vem de um homem que realmente tem substância. O segundo vem de quem está tentando criar artificialmente o que não possui. Mulheres inteligentes sentem essa diferença instantaneamente. Elas sabem quando você está sendo estratégico de forma saudável versus quando está sendo manipulativo. Então, o segredo real é: desenvolva-se genuinamente como homem primeiro. As técnicas são apenas a forma de expressar quem você já é. Olha, vou ser transparente contigo. Primeiras impressões são a skill mais importante que um homem pode desenvolver. Porque tudo na sua vida, relacionamentos, carreira, amizades, depende da sua capacidade de conectar-se autenticamente com outras pessoas nos primeiros momentos. E aqui está uma reflexão filosófica para você levar. Você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. Se você quer atrair mulheres de alta qualidade, você precisa se tornar um homem de alta qualidade, não na superfície, por dentro. As técnicas que eu compartilhei hoje são ferramentas, mas a base é quem você está se tornando como homem, né? Então a pergunta real não é como causar boa primeira impressão, tá? A pergunta real é: que versão de mim mesmo eu quero apresentar ao mundo? Porque quando você tem clareza disso, quando você está alinhado com seus valores, quando você se sente confortável na própria pele, as primeiras impressões acontecem naturalmente. Você não precisa tentar ser atrativo, você simplesmente é. E isso, meu amigo, é irresistível. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, imagina o impacto de acompanhar cada novo vídeo. Curta, se inscreva e ative o sininho. Seu cérebro vai agradecer e sua vida amorosa também. E nos comentários me conta, qual foi a primeira impressão mais marcante que você já causou? Para bem ou para mal? Quero saber sua história. Até o próximo vídeo e lembre-se, você tem 7 segundos para mudar tudo. Use bem!